da lanterna. Eu vou ter que ficar a lanterna. Vem, amor. Vem. Cadê? Vem. Você tá vendo? Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje a nossa investigação é nesse local e primeiro, né, eu quero deixar aqui um recadinho bem rápido para vocês, tá? Sobre um comentário no meu vídeo aí que a pessoa veio dizer que eu não sirvo para fazer investigação. Porque eu tenho atitudes de criança, não sabe lidar com o espírito e a gente não escolhe. Quando a gente tem um dom, a gente não escolhe, tá? A gente tem o dom e eu levei muitos anos para descobrir. Mas o que eu posso fazer de bom, eu faço. De bom é o que eu faço. Então, pessoas que criticam essas coisas, não vai adiantar vir criticar eu aqui no canal, tá? Não adianta criticar. Não, para mim, aprendi com os meus seguidores, que meus seguidores deixam comentário aqui, eu aprendi com eles, que são seguidores meu, aqui do meu coração, que são minha família. Para mim não ligar para isso, que isso contenda para que eu pare meu canal, contenda para que eu desista, para não falar outras palavras, né? Porque meus seguidores são bravos, né? Eu já percebi isso, né? Não, pessoas que vêm aqui comentar coisas ruins, eles me defendem. Então, eu aprendi com os meus seguidores que não vai importar, eu não me importo de você vir aqui dizer que eu sou criança, que tenho atitude de criança, que eu não sei lidar com espírito, essas coisas. Para mim não tem diferença nenhuma você comentando ou não comentando, tá bom? E se quiser comentar aqui, comenta, eu não vou ligar, tá bom? Por quê? Porque o que eu tenho no meu coração aqui é muito amor para dar. Tenho meus seguidores e para você também que comenta coisas ruins, que Deus te abençoe. Muito amor no seu coração, viu? Porque eu sei que você precisa de amor, entendeu? Precisa de alguém que esteja ao seu lado, que te ajude, que te anime. Só isso que você precisa. Por quê? Você é uma pessoa infeliz e nós precisamos ajudar você a ser feliz. Tá bom? Isso é que é importante. De todo o meu coração, perante a Deus, de todo o meu coração, que sejas feliz, tá? Que prospere, que tua vida seja cheia de luz. É o que eu desejo para você, tá bom? E a gente está aqui para fazer uma investigação onde era uma fazenda aqui. Hoje, gente, tá aí o estradão, ó. Então, pode ser que passe algum carro aqui, porque aqui é uma estrada, tá? E nessa estrada aqui, passaram para nós, vocês sabem que eu gosto muito de fazer investigação assim, antigas, né? Porque são espíritos que estão sofrendo aí há muitos anos, né? Então, a gente gosta de ir nesses lugares, saber direitinho o que aconteceu, que é o que a gente ficou sabendo. Passaram para nós, Rose, aí passa a localização, aconteceu assim, assim, a gente conhece o lugar, meus pais conheceram o lugar, é assim, as pessoas passam para nós. Vocês podem passar para nós aí que nós vamos locais, tá? Apesar de a gente tem tanta investigação para fazer que tá até, né, amor, não sabe mais o que fazer. Passa muito tempo, as pessoas até acham que nós não vai mais, né? Viu aquela moça comentando lá que a gente foi na casa dela, achou que a gente não ia mais. Aonde ela era atormentada lá por espírito. Falar nisso, eu falei com ela hoje de manhã, amor. Eu esqueci de falar para você. Eu falei com ela hoje de manhã e ela falou, Rose, dormindo em paz, graças a Deus, estou tranquila. Até agora, nada, não apareceu mais nada na minha casa. E olha a felicidade de ouvir isso. É muita felicidade, né? É assim, é quando você se sente assim aliviada que a sua missão foi cumprida, né? Então, é muito bom. E
E passaram esse local para nós aqui, onde era a fazenda aqui da dona Severina e o seu Geraldo. Eu esqueci agora o sobrenome dele, irmão. Hã? Geraldo Firmino. Geraldo Firmino, tinha esquecido, assim. Vou falar, gente, porque falaram que não tem problema não, que todo mundo, né, na redondeza sabe dessa história, desse relato, então falou assim, pode falar. Eles tinha muita coisa aqui, gente, aqui ele rico mesmo, casa na cidade, muitos bens, tá? E ela teve um filho, só que quando ela teve um filho, no parto dela, não sei o que aconteceu lá, eles colocavam a culpa na parteira, né? Que deu um problema lá no útero dela, ela não conseguiu mais ter filho, porque a intenção dele era ter muitos filhos, né? E ela não conseguiu mais ter filho. E ele era o maior dengo com essa criança, né? E cuidaram muito bem. Ele queria ter mais filhos, porque ele queria ter vários herdeiros, né? Porque ele tinha muitos bens, porque ele herdou do pai dele. E ele falou assim que queria uma família muito grande, sabe? Fez um casarão enorme. E ter uma família muito grande para ele era o sonho dele. Mas por causa dessa complicação, ainda, né, tem que dar graças a Deus, conseguiu ainda salvar a criança, né, e a mãe, só que ela não conseguiu mais ter filhos. E quando essa criança completou 8 anos, já tinha 8 anos, ele chegou em casa, né, disse que tinha saiu num jipe que eles tinham, né, e eles, chegando em casa, ele chegou com uma criança no colo. Ele e sempre que ele saía junto com um dos que cuidava da fazenda, que era responsável pela fazenda. Ele saiu e quando chegou, né, ele chegou com essa criança no braço. E chegou para a esposa dele falou, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, eu peguei essa criança para adotar, para a gente ter mais um filho. Se você não se importar, é claro, que eles se davam muito bem, né? Se você não se importar, a mãe e o pai não têm condições de cuidar. O pai abandonou a mãe está doando a criança. Diz que precisa de alguém que cuide da criança porque ela não tem condições. Aí ela falou assim, por que você não trouxe a mãe também, então? Né? Porque a gente cuida da criança. E a mãe trabalhava aqui comigo. Ele falou assim, mas eu não pensei na hora. Eu peguei a criança para adotar e a criança, se você não quiser, eu vou devolver para a mãe. Ela falou, não, eu vou cuidar sim, outra. A gente tem muitos bens, a gente tem fartura, tem tudo, por que não cuidar dessa criança? Que era outro menino. E ela cuidou como se fosse a mãe da criança, né? E conforme ele foi crescendo, ela contou a verdade, que ele era um filho adotivo. E contou a história, que a mãe não abandonou ele porque não queria ele mais. A mãe abandonou ele, entregou para adoção, porque ela não tinha condições de cuidar. Ela tinha medo, né, de não ter o que comer para a criança, então ela resolveu que ia doar. Ela falou assim, aí o seu pai, meu marido, que eu chamava ele de pai e ela de mãe, trouxe você e a gente cuida como se fosse filho, né? E ele cresceu sabendo que ele era adotivo, o irmão sabendo que ele era adotivo. E ele aprendeu muita coisa na fazenda, o pai dele ensinou, que é o dono da fazenda, né? Ensinou ele a montar cavalo, a tocar o gado, a fazer tudo. Ele era um menino assim que ele fazia de tudo. E um menino muito valente também. O outro irmão não gostava muito dele, por ele ser um filho adotivo. E o outro tinha mais preguiça, não queria fazer isso, fazer aquilo. E já o adotivo trabalhava em tudo. Estava sempre junto com os peão. Aí um dia, o filho verdadeiro falou assim, você reparou que meu pai cuida de você diferente? Aí ele falou, não. Ele falou assim, é porque coloca você para trabalhar. Sabe por quê? Você não é filho verdadeiro nosso, do meu pai nem da minha mãe. Você não é meu irmão. Então ele coloca você para trabalhar. Eu não, eu fico na vida boa. Sempre na vida boa. Aí ele ficou sentido com aquilo, né? Mas não levou nada disso a sério. Contou para o pai, contou para a mãe, porque ele contava tudo. E falou assim, e aí eles falaram, não, é porque ele tem preguiça de trabalhar. Então, não sei o que vai ser. Não quis estudar, não quis trabalhar.
Já você, para tomar conta aqui da fazenda, faz de tudo. Tudo que precisar dentro dessa fazenda, você faz. Você negocia o café, você negocia o gado, você tira leite, você separa o gado, você faz tudo junto com os peão. Então você, um dia quando a gente vier faltar, você faz de tudo aqui na fazenda. Já ele é complicado, porque ele tem preguiça disso. Tem preguiça de trabalhar, só gosta de ficar mandando, olha, busca isso, busca aquilo, era assim. Aí ele entendeu que tudo que eles faziam por ele era muito bom. Tudo que ele aprendeu, se soltasse ele no mundo, ele ia sobreviver. Já o outro, se soltasse no mundo, ele ia viver, ele não sabia fazer nada. Então, só que daí, passado um tempo já, né, já estava já adulto, os dois, o mais novo, que era o adotivo, que cuidava mais da fazenda, porque o pai veio ficar doente, estava muito doente, então ele que estava tomando conta. O outro não sabia lidar com a situação. Então o outro já falou logo para ele, se meu pai falecer, a gente vende isso aqui tudo. Ele falou assim, não podemos fazer isso, porque ele também era registrado no nome do pai dele, né? Então ele era herdeiro também. E ele falou, eu não quero vender, Deus o livre, acontecer do meu pai morrer, eu não vendo aqui. Aqui meu pai tem o maior amor por isso aqui, e eu quero continuar cuidando de tudo isso aqui. Aí ele falou assim, você pensa totalmente diferente de mim. E aí foram passando os dias e ele faleceu, né? O dono da fazenda faleceu. A mãe entrou em desespero porque eles se davam muito bem. Só que tem uma coisa, antes dele falecer, ele confessou para a mulher dele, pediu perdão para ela, falou que já tinha chegado a hora dele, então que ele estava sentindo já que ele ia partir. Ele falou assim, eu quero te pedir perdão e confessar para você que esse menino que eu trouxe, ele é meu filho, tá? Eu tive ele com uma outra mulher que não era importante nada para mim, eu apenas acabava indo lá na cidade, fiquei com ela, então dei um bom dinheiro para ela sobreviver, dei um bom dinheiro para ela, casa, tudo para ela sobreviver e falei que ela entregasse o filho para mim, e ela entregou. Então eu trouxe o filho e criei como se fosse adotivo, mas ele é meu filho, ele só não é seu filho, mas é meu. E a mulher com lágrimas nos olhos, né? Chorando, disse para ele que sentia muito pelo que ele fez, pela mentira, mas que ela perdoava ele, porque ela construiu dentro dela um amor tão grande por esse menino, que ela falou assim, chega a ser assim, diferente até do que eu sinto pelo meu próprio filho, pelo fato de que ele ser tão carinhoso comigo, tão amoroso, e o meu filho, ele não liga para mim. Ele não, ele se preocupa comigo, ele se preocupa com você, se preocupa se está doente, levanta à noite para saber se está tudo bem. O seu filho, o nosso filho verdadeiro, meu e seu, né? Não vem aqui nem saber como que você está. E ele não, ele vem aqui, ele me ajuda a cuidar de você. Então, eu te agradeço por ter trazido ele para nós. Porque ele aqui é a nossa mão direita, é aquilo que faz tudo. Então, se ele é seu filho, ele é meu filho também. Só que o irmão dele, né, que é o filho dela mesmo com o marido, né, estava escutando. Ele ia passando ali perto do quarto e chegou perto e ficou escutando. Escutou o elogio da mãe sobre esse menino, escutou que ele realmente era filho do pai dele, e ele ficou muito revoltado, muito revoltado. Isso já era quase noite, anoiteceu, e quando foi na madrugada, diz que quase amanhecendo o dia, ele deu o último suspiro e veio a falecer. Infelizmente, né? Amor, que isso? Tem lanterna aí? Você viu que veio andando alguma coisa aí? Você não escutou? Escutei, eu achei que era o vento soprando as folhas. Não, escutei andando mesmo. Assustei.
Meu Deus. Ai, gente. E aí ele veio realmente a falecer. E ele tinha falado da lanterna. Eu vou ter que ficar a lanterna. Vem, amor. Vem. Cadê? Vem. Você tá vendo? Não dá pra ver na câmera porque... Pega aqui a câmera, você que sabe filmar. Mostra lá, ó, gente, tá vendo? E nós assustados, né? Mas não é um... É o quê? Um largato? Viu? Saiu correndo. E aqui, aqui também, amor. Ali, ó. Vê se ilumina. Filma lá. Sei, menino. É. Gente, desculpa aí, mas você veio pertinho de nós andando, a gente tem que saber o que... Olha. Viu? O barulhão que faz. Parece uma pessoa andando, viu? Parece uma pessoa andando. E não é um largato. Não sei se você conseguiu pegar aí na câmera, né, amor? É, eu fui quieto, ele ficou quietinho, parado. E aí, gente, deixa eu acabar de contar aqui pra vocês, pra nós fazer logo essa investigação. É que a gente tinha que correr atrás pra ver o que que era, né? Senão a gente não consegue fazer investigação achando que é alguma pessoa aí querendo fazer mal pra gente. E ele veio a falecer, e ele ficou sabendo disso. Quando ele faleceu, ele chegou na mãe dele e falou que sabia de tudo. Porque ouviu ele contando pra mãe dele. Aí a mãe dele falou assim, vi muito bem a senhora falando que a senhora gosta mais dele do que de mim. E eu fiquei muito triste com isso. Passado alguns dias depois que o pai faleceu, ele pediu para um peão da fazenda, né? Deu um bom dinheiro, eu não sei que quantidade, mas um bom dinheiro para ele tirar a vida da mãe dele. Porque diz ele que a mãe dele não gostava dele. O peão chegou para a mãe dele e falou assim, ó, eu vim dar esse dinheiro para a senhora porque eu sei que esse dinheiro é da senhora. E a mãe dele falou assim, mas eu não estou entendendo, por que esse dinheiro? Porque eu recebi esse dinheiro para tirar a sua vida, pelo seu filho. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, então você pode ficar com o dinheiro, tá? E você pode sair da cidade, ficar em algum lugar que eu sempre vou ajudar você por você não ter feito isso. E é isso que ele fez. Só que, passado alguns dias, ela veio a falecer, né, de infarto. E assim que ela faleceu de infarto, ele contratou uma outra pessoa para tirar a vida do irmão dele. Só que dessa vez era uma pessoa realmente do mal. E aqui, nesse local aqui, dessa estrada aqui, ó, ele foi encontrado sem vida. O que foi diagnosticado aí, né, nas investigações que foi feita? Que roubaram ele. Porque daí o irmão dele contou que ele tinha ido na cidade, estava vindo e ele tinha ido buscar dinheiro. E falou assim, ele estava com uma maleta de dinheiro. E realmente ele tinha ido buscar um dinheiro. E aí ele aproveitou isso. Ele deu uma de bonzinho pro irmão dele, aproveitou isso e falou assim, ó, o dinheiro que ele tiver você pode levar. E fizeram isso com ele. Então ficou como roubo. Só que quem fez isso acabou, entendeu? Falecendo também, na agonia contou que foi o irmão dele mesmo que mandou fazer isso. E ele estava arrependido. Contou para a esposa dele que ele acabou tirando a vida de alguém, por isso que eles estavam bem de vida, que ele conseguiu um bom dinheiro. Ele chantageava ele direto, ele falou assim, para poder conseguir dinheiro, para que eu não contasse para ninguém que eu fiz isso, porque ele não tinha coragem de fazer, né? Mas ele mandava os outros fazer. E aí ele ficou dono de toda a fazenda. Mas infelizmente ele também veio a falecer muito novo, né? Com uma doença horrível que comeu o corpo dele. Diz que ele ficou couro e osso e aquele, como se fosse
um cão, entendeu? Que comeu o corpo dele e ficou sem herdeiros. Não sabe o que aconteceu, só sabe que aqui é tombado, né? De uma parte para dentro ali não pode entrar, não pode entrar. A gente veio aqui ainda com medo porque a gente pediu lá em cima se podia, né? Ele falou, ó, a gente não é dono. Então a gente quando vem assim, a gente fica com medo. Por isso que a gente foi olhar o que estava andando. Porque a gente quer ajudar. Porque dizem que esse rapaz que ele fez isso com ele, ele vaga aqui nessa estrada. Então eu acho muito difícil agora à noite, que é uma estrada, gente, olha aí, tá vendo? É estrada mesmo de carro. Só que à noite é muito difícil passar alguém aqui. Porque eu falo sempre isso, né? Quando é um local assim, é isso, à noite é muito difícil. Alguém até ter coragem de passar de carro. É espírito precisando de ajuda e nós precisamos ajudar. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus recompense vocês, tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Gente, vocês não imaginam tantos detalhes que tinha para mim contar para vocês, entendeu? Mas eu tentei resumir aí porque é muito grande tudo que aconteceu aqui. Mas eu resumi pelo menos para nós fazer a investigação. Então, a gente não... Olha, deu sinal aqui, amor. Ó, deu sinal. Deu sinal. Meio gripado. O Theo também tá começando a gripar. E a gente... Ó. Tá com a garganta ruim também. Eu também tomei com a garganta ruim, gente. Vamos pegar os aparelhos, amor, para iniciar? Não. Com toda a licença, com todo o respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim, voz de homem. Você pode dizer o seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estou aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Romeu. Romeu, você é o rapaz que foi encontrado sem vida aqui nessa estrada, aonde o próprio irmão fez isso com você? Se você é o espírito desse rapaz. É ele mesmo. E deixa eu te falar, Romeu. Então você sabe que foi seu irmão que mandou fazer isso com você? Sei. Sei. Romeu, você sabia que o seu pai, pegou você e você era adotivo? Só que depois, né, eu descobri que é por isso que seu irmão fez isso com você. Que você era filho mesmo do seu pai. Não sei se você ficou sabendo disso. Sim, então ele sabia. Quem contou para você que você era filho mesmo, verdadeiro do seu pai? Pai. O seu pai já havia contado isso para você? Viu? Já havia contado já.
Quantos anos você tinha quando o seu pai contou isso para você? Seis. 16. Tinha 16 anos. 16. Para confirmar, quando você faleceu, você tinha 32 anos quando você faleceu? Isso. É que falaram para nós que tinha 32 anos, queria ter certeza disso. Sinto muito por tudo isso que aconteceu com você, né? Então seu pai já havia contado para você. Nossa, você sabia de tudo. E você não contou para sua mãe, que é sua mãe adotiva, não contou para ela. Não. Não. Então você mentiu para ela também. Você não contou para ela que você sabia, mas seu pai contou, né, no leito de morte, né? Estava no leito já para desencarnar e ele contou toda a verdade para ela. Ela chegou a comentar isso com você? Ela mesma falar que você era filho dele? Ela chegou a comentar? Não. Não, não contou. Ela também não comentou com ele. Talvez ela não comentou para não magoar você, alguma coisa assim, você já sabia, né? Ela falou assim que gostava muito de você, que você era uma pessoa maravilhosa, que ajudava ela muito, tá? O seu irmão que fez isso com você, ele faleceu de uma maneira terrível, terrível, tá? Diz que foi triste o falecimento dele. Diz que ele ficou o couro e o osso. E muito magro, muito... Parece que a pele estava apodrecendo. Ele sofreu bastante. Talvez seja por causa das maldades, né? Ele tentou também tirar a vida da sua mãe. E aí... Mas depois a sua mãe, acho que de tanto desgosto também, né? Acabou infartando. E ele fez isso com você. Diz que ele fez isso com você aqui em 77. 1977. Você consegue lembrar se é esse ano mesmo? É esse ano mesmo. Eu vim aqui para ajudar porque eu fiquei sabendo que você aparece aqui nesse local, né? E sabia que precisava de ajuda, porque você aceitou ajuda. Você parece por quê aqui para as pessoas? A gente sabe disso, né? É ajuda. Porque o espírito, quando ele fica aqui, ele quer ajuda. Não é bom ficar aqui depois do desencarne, né? E por tudo isso que o seu irmão fez com você, né? De fazer essas maldades com você, mas você consegue perdoar ele? Para que o seu coração ficar limpo, para que você tenha uma passagem, né? Para um caminho de luz. Mas tem que ser de coração. Você consegue perdoar ele? Sim. E a gente fica feliz, tá? De você perdoar, ficar com o coração limpo, né? Ele também não foi feliz, né? Pagou o preço muito alto pelas maldades dele. Que a gente não pode entrar lá. Ali embaixo é tudo fechado, gente. Senão a gente ia lá também ajudar ele, né? Porque eu tenho certeza que o espírito dele está lá. Mas a gente também pode depois tentar um contato, descer mais, que essa estrada aqui é longe, tá? Para chegar lá. Descer um pouco mais para baixo, né, amor? E tentar um contato para ver se ele tem arrependimento de tudo isso e ajudar ele, que é o que a gente quer. Acho que a gente tem que fazer isso, né? Até se o espírito dele falasse aqui com a gente agora, não sei se tem essa permissão, né? A gente ajuda
gente ajuda, a gente só quer ajudar. Não estamos aqui para julgar ninguém, não é mesmo? Você quer pedir perdão? Para Deus, muito importante. Mãe, e para a mãe também. Talvez porque você mentiu, né? Ficou quieto, mas você foi uma pessoa boa para ela. Isso que é importante, tá bom? Se arrepender, né? Das coisas erradas que você fez. Você se arrepende? Sim, ele se arrepende. Olha, nós vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você aceita? Eu posso deixar aqui uma água e uma vela para você? Então a gente vai deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo e a mentora do nosso lado? Essa luz do anjo e da mentora que fica do nosso lado. Você consegue ver? Sim. Então siga eles, tá bom? Siga essa luz, porque é eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue o seu caminho e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Romeu, né? Por algum motivo ele ficou aqui, ele disse que sabia, né? Daí, não sei se mentiu ou omitiu, né? Quem não tem, né? Erro na vida, nós todos. E ele acabou ficando aqui. E eu fiquei com o coração partido, né? Porque, tadinho, que a gente ficou sabendo que ele era uma pessoa maravilhosa. Não só para a mãe, para o pai, mas também para os conhecidos, para os amigos. Ele era muito bom. Mas a maldade humana não tem fim, não é mesmo? Mas também, coitado do rapaz que fez isso também, faleceu de uma maneira, não aproveitou, né, o que ele queria, e faleceu de uma maneira muito triste. Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo? E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Romeu, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar, né, se o Romeu conseguiu, né, fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.